Oi, pessoal. Hoje é sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026, e nossos queridos amigos Larry Johnson e Coronel Larry Wilkerson estão aqui conosco. Bem-vindos de volta. Ei, você pegou minha camisa emprestada? Estou de volta em casa. Ah, é? I'm back home. Certo. Ele tá de volta à ativa. Certo, tá com boa aparência. Quer dizer que você não comprou isso no bazar e trouxe de volta pro Brasil? É. Isso é bom. Com o Coronel Wilkerson, pelo menos temos alguma supervisão adulta. É, tá bom. Por favor, clique no botão de curtir. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Deixe-me começar com o que estávamos conversando antes de entrarmos ao vivo. Larry, pelo que você entende, uma guerra vai acontecer entre o Irã e os Estados Unidos. Qual é a sua opinião sobre as últimas ações dos Estados Unidos? It's difficult to figure out what Donald Trump is doing. É difícil entender o que Donald Trump está fazendo. Por um lado, com sua reunião com Bibi Netanyahu na quarta-feira, ele disse: "Ei, não, vamos negociar. Vamos dar uma chance à paz." Certo, ele disse isso. Mas nos bastidores, decisões estão sendo tomadas. Uma implantação significativa de aeronaves de combate F-35 da Força Aérea dos Estados-Membros está sendo enviada neste fim de semana para o Oriente Médio. Agora, se você está negociando de boa fé, por que está fazendo isso? Também há conversas agora de que, como ele mencionou, foi ordenado que um porta-aviões se preparasse para ser enviado, certo? E então, houve reportagens na mídia de que, não me lembro qual delas, estava posicionada na costa da Venezuela e que estavam ordenando que fosse para o Oriente Médio. Mas agora isso mudou, porque pelo que soube, eles têm alguns problemas a bordo daquele porta-aviões. Ainda assim, os Estados Unidos estão tentando aumentar sua força. O que não faz sentido para mim é que eles têm dois vetores básicos de ataque. Supostamente, vão atacar pelo mar. O que significa o grupo de ataque de porta-aviões no Mar da Arábia, na costa do Irã, que é capaz de lançar a partir do Abraham Lincoln. Eles têm um esquadrão de fuzileiros navais com 10 F-35s. E se eles estiverem voando em modo furtivo, o que significa que todo o armamento está guardado dentro do avião, em vez de pendurado nas asas, eles têm um raio de combate de cerca de 600 milhas. Agora, esses navios, pelo que me disseram, estão posicionados a 1.000 milhas da costa. Certo, se você tem um raio de 600 milhas e está a 1.000 milhas da costa, ainda faltam 400 milhas. Então, vamos supor que eles tragam os navios para 100 milhas da costa. Ainda assim, eles só conseguiriam voar cerca de um terço do caminho até Teherã. Portanto, eles têm um alcance muito limitado. Esse é o primeiro ponto. Depois, os destroyers, os 3 destroyers que estão lá, carregam um contingente de mísseis. They carry a contingent of missiles. Normally, if they're not doing a land-based attack, Normalmente, se eles não estiverem realizando um ataque terrestre, carregariam cerca de 96 mísseis Aegis para defesa aérea. Mas como este será um ataque terrestre, eles vão carregar cerca de 50 mísseis Tomahawk, o que os deixa com algo entre 36 e 46 mísseis de defesa aérea. Certo, vamos fazer as contas. Se tiverem um míssil inimigo vindo do Irã, um míssil antinavio, eles vão disparar 2 mísseis do sistema de defesa aérea. Bem, se você só tem 36 ou 46, vamos considerar 46. Isso significa que podem resistir a 23 ataques antes de terem que recuar. O que acontece se o Irã lançar um ataque com 50 mísseis e drone? with 50 missiles and drones. Boom, man, they're out of ammunition. Cara, eles ficaram sem munição, sem capacidade de se defender, já no primeiro dia. E os F-35 baseados em terra estão voando. Ontem tivemos relatos na imprensa de que eles pousaram na base aérea na Jordânia, aquela em que os Estados Unidos investiram muito dinheiro. Certo,
De lá são aproximadamente 900 milhas até Teherã. De novo, o alcance é de 600 milhas. Essa é uma linha direta, mas em teoria eles não podem voar em linha direta, porque tanto o Iraque quanto a Arábia Saudita disseram aos Estados Unidos: vocês não vão sobrevoar nosso território. Então surge a questão. Os Estados Unidos simplesmente vão dizer: dane-se, nós vamos fazer isso, e vocês não podem fazer nada a respeito? Isso é possível. Mas aí surge a questão: como reabastecer esses aviões? Sim, podemos enviar todos os aviões-tanque, mas onde eles vão ficar posicionados? Porque, segundo relatos, os chineses forneceram aos iranianos um radar com alcance de 700 quilômetros, ou seja, cerca de 400 milhas. E é mais ou menos nessa distância que eles precisariam ser reabastecidos, a cerca de 200 milhas da fronteira iraniana. Então, do ponto de vista militar, isso não faz sentido. Essas pessoas são malucas. Mas vou encerrar com isso. Desculpe pelo desabafo longo. Eu participei e ouvi um vice-almirante aposentado. Depois eu te conto, e também ao coronel Wilkerson, fora do ar, quem era na terça-feira. Esse cara estava falando sobre como nós simplesmente iríamos voar até lá e destruir todos os mísseis balísticos no Irã. E como ele tinha sido convidado para essa conversa por alguém, eu não quis deixá-lo constrangido na frente do grupo. Mas imediatamente pensei, nós não conseguimos deter os Houthis depois de 7 semanas, com 2 porta-aviões, 4 destroyers e um cruzador. E agora vamos entrar no Irã, que tem uma defesa aérea de verdade, uma força aérea de verdade, e é 9 vezes maior que o Iêmen. E vamos encontrar os mísseis balísticos deles e destruí-los. Loucura. Pura loucura. Desculpe o desabafo. Sim, ótimo. Coronel, qual é a sua opinião sobre o que o Larry acabou de dizer? Bem, eu tenho uma visão um pouco diferente, porque passei 4 anos planejando essas coisas no CINCPAC dos Estados Unidos, quando era o comando mais importante, e depois, incidentalmente, fornecia a todos os outros comandos, incluindo o comando europeu, mas principalmente o comando central, todas as suas forças. Naquela época, elas passavam por nós até chegarem a eles. Há todo tipo de reabastecimento disponível para voos que partem de porta-aviões, não apenas grandes aviões-tanque da Força Aérea, mas também aviões-tanque da Marinha, 2 ou 3 dos quais ficam no porta-aviões acompanhando os aviões. Eles podem se virar relativamente rápido e despejam seu combustível bem rápido também. Especialmente, me disseram, nunca vi isso, nos F-35 e nos F-15 de longo alcance. Então, o reabastecimento que temos, se digamos 60% ou 70% dele estiver disponível, é suficiente para sustentar operações de longo alcance. Não para sempre, mas pelo menos para os ataques iniciais. A segunda coisa que eu diria é que essa linha de 1000 milhas me lembra da linha, e tenho certeza de que provavelmente se baseia em critérios semelhantes, que tínhamos no Pacífico, quando planejamos cumprir o O-Plan 501, que era essencialmente a defesa do Japão contra a União Soviética, mas precedida ou iniciada por um ataque na frente ocidental. Tínhamos 11 ou 12 porta-aviões, e às vezes 15, que saíam para o mar, e nenhum deles cruzava a linha de 1000 milhas até receber autorização. E isso foi, por assim dizer, uma decisão do chefe do Estado-Maior Conjunto e possivelmente até do secretário de Defesa de fazer isso. Não precisava ir até o presidente, mas tinha que passar por uma das autoridades que chamávamos então de autoridades de comando nacional, o presidente e o secretário de Defesa. Recuso-me a usar a palavra guerra, não é da minha religião usar essa palavra. Então, calculamos o número de porta-aviões que poderíamos colocar em operação e a qualquer momento, provavelmente com manutenção e outras questões, eram 7 ou 8. Perderíamos 50% deles ao cruzar aquela linha, porque a partir desse ponto os soviéticos tinham submarinos capazes de nos atingir. Eles tinham mísseis de cruzeiro rasantes que podiam nos atingir. E tinham mísseis realmente rápidos que vinham e mergulhavam sobre nós.
e tinham bombardeiros. Então sabíamos que iríamos perder porta-aviões. Não acho que isso seja muito diferente agora, considerando a alta tecnologia que, me dizem, o Irã possui em alguns de seus mísseis balísticos, especialmente os de alta velocidade. Portanto, podemos antecipar a perda de um porta-aviões. Não me importa o que o vice-almirante ou quem quer que seja tenha dito. Podemos antecipar a perda de um porta-aviões. E isso significa 5.000 pessoas na água. E, como mencionei antes, tivemos um almirante que escreveu um artigo realmente corajoso há pouco tempo na revista Proceedings, onde ele disse: pessoal, se um porta-aviões for atingido, seriamente atingido, e houver 2.000 mortos quase imediatamente, e digamos outros 2.000 na água, e o restante em situação indeterminada naquele momento, pensem na Segunda Guerra Mundial e nas cenas que vocês viram: fogo, água e todo esse tipo de coisa. Não temos navios de escolta ou espaço de atracação suficientes para resgatar os sobreviventes. Não fizemos nada a respeito disso desde que aquele almirante escreveu aquele artigo há cerca de 3 anos. Na verdade, nossos grupos de ataque estão ainda menores agora. Então isso está repleto de problemas, como Larry indicou. Mesmo que tudo saia meticulosamente perfeito nas 2 ou 3 primeiras ondas, ainda assim está cheio de problemas. Tudo o que o Irã precisa fazer é resistir, causar o máximo de desgaste e depoismente atacá-los com força. E eles vão fazer isso, eu acho. Estou convencido de que vão, Kimei. Sim, deixe-me acrescentar. Talvez o Coronel Wilkerson tenha alguma percepção sobre isso. Então, se você faz um cruzeiro, sabe, embarca no navio, eles têm botes salva-vidas e recebem instruções sobre como entrar e sair deles. Da última vez que verifiquei, os destroyers e os porta-aviões não têm um monte de botes salva-vidas empilhados nos parapeitos para ajudar a tripulação se algo acontecer. Isso está correto? E esses navios estão tão limpos agora, especialmente os DEs e os contra-torpedeiros de escolta. Estão tão limpos que mal dá para colocar 20 pessoas nos convéses. E se você estivesse num mar agitado, acabaria perdendo essas pessoas de qualquer jeito se elas estivessem no convés, a menos que estivessem acorrentadas a um canhão ou algo assim. Esse almirante realmente enfrentou críticas por escrever aquele artigo, mas ele foi corajoso e o escreveu. Bem, o motivo pelo qual mencionei aquele outro almirante de quem eu estava falando é porque ele reflete muito do pensamento nos altos escalões do governo. Eles fizeram uma série de suposições, subestimando as capacidades iranianas e aparentemente ignorando o que Rússia e China estão fazendo para fortalecê-las. E é isso que me assusta pra caramba, o fato de haver pessoas pensando assim, achando, sim, podemos fazer isso e vai dar certo. Você sabe aquele provérbio, nessa woman vermelha me esboiça. Sim, essa é outra dimensão completamente diferente também, como o Larry está sugerindo. Acho que a China poderia afundar todos os porta-aviões no norte do Mar da Arábia, realmente acho. Se quisesse de verdade e tivesse o fator surpresa a seu favor. Eles simplesmente não têm defesas contra esses mísseis super rápidos. Exatamente. E esses mísseis são... Quem tem esses mísseis, Larry? O Irã tem. A Rússia e a Rússia. E... Da última vez que contei, o Irã tem, acho que um total de 18 tipos diferentes de mísseis balísticos, de curto, médio e até alguns de longo alcance. Então eles podem facilmente ser lançados e, além disso, eles têm mísseis de cruzeiro e drones. Quero dizer, eles têm mísseis de cruzeiro e drones que podem percorrer mais de 1.500 milhas. Então, mesmo que estejamos a 1.000 milhas da costa, eles podem nos alcançar. Eles podem até atingir aquela base aérea na Jordânia. E tenho certeza de que eles não estão apenas sentados, ignorando esse aumento de forças.
No mínimo, tenho certeza de que os chineses e os russos estão mantendo eles informados. Certo, você tem um novo esquadrão chegando. Entenda que um esquadrão da Força Aérea deve consistir em cerca de 24 F-35s, F-35A, como são chamados. A Marinha opera o F-35C. Certo, digamos que eles tragam, sei lá, 180 F-35s. Você não está enviando isso apenas como demonstração de força. Acho que há uma intenção clara de tentar mais uma vez enganar os iranianos, atraí-los por uma falsa sensação de segurança e então tentar impactá-los. Não acho que haja dúvida de que os iranianos teriam muito trabalho, especialmente se a Rússia e a China apenas ficassem de braços cruzados e não fizessem nada. Israel também vai estar atacando pesado. E Israel tem vários F-35, além de várias outras aeronaves. Pelo que entendo, temos fornecido aviões-tanque para eles secretamente há bastante tempo. Há cerca de uma década, eles mal tinham aviões-tanque e agora, pelo que sei, já têm uma frota considerável. Unidades que fomos entregando discretamente, sem informar nada ao Congresso, exceto aos republicanos. Então eles teriam muito com o que se preocupar, mas acho que nós também teríamos. O ministro das Relações Exteriores do Irã concedeu uma entrevista à RT, Russia Today. Eis o que ele disse sobre o ataque ao Irã. E se eles atacarem e se usarem meios agressivos, qual seria então a sua estratégia de retaliação? Nós nos defendemos. Como? Você sabe como? Você atacaria as bases dos Estados Unidos nos países do Golfo? E atacaríamos os ativos e instalações dos Estados Unidos. Tudo o que eles têm em nossa vizinhança. E depois, é desconfortável isso. Eu sou. Não estou desconfortável. A única questão é que não quero expressar algo que não quero que aconteça. Claro, sou um homem da diplomacia, sou um homem do diálogo, sou um homem da negociação. Todos me conhecem, já fiz isso no passado e posso fazer de novo. Não sou um homem da guerra, é claro. Sou eu mesmo um veterano de guerra. Meu país, nossas forças armadas, estão totalmente preparadas para qualquer eventualidade. Mas minha preferência é a diplomacia. Itai Station Furet Lavrov. When I was in Iran and talking with top officials. Quando estive no Irã, conversei com altos funcionários, pessoas próximas a Arati. Não falei com o próprio Arati, mas conversei com o vice-ministro das Relações Exteriores. Eles sentem o mesmo. Não gostam da situação, mas veem o ataque se aproximando. Eles têm que ver. Mas você não vê esse tipo de esperança no meio militar, sabe, no Irã, nos círculos de inteligência militares. Eles dizem que a guerra está chegando, 100%. Nada além disso. Eles não veem outro desfecho, porque observam o que está acontecendo na Ucrânia, com as negociações. Eles veem que é só isso que se pode ver, só isso que se pode entender. Nada vai sair das negociações com o governo Trump. É por isso que acreditam que a guerra com os Estados Unidos vai acontecer. Coronel, o senhor acha que neste momento específico, e o senhor mencionou o quanto os Estados Unidos estão preparados para atacar o Irã, e eu sei o quanto o Irã está preparado, porque conversei com muitos deles lá. O senhor acha que Netanyahu está alcançando o que queria alcançar? Há tanto tempo ele busca chegar a este momento, na minha opinião. Só saberemos disso quando as bombas começarem a explodir, porque é isso que Netanyahu quer. E um dos meus maiores medos é que Trump, no último minuto, ou chegue a algum tipo de acordo diplomático que ele aceite, ou fique com medo do que Larry e eu estávamos acabando de discutir, e os avise de que usará uma arma nuclear. Ele não apenas atacará de forma convencional, mas quando as coisas derem errado para ele, e vão dar, ele usará uma arma nuclear. Desta vez não será uma ameaça.
Ele já fez ameaças antes, e foi assim que conseguiu que Trump autorizasse os ataques subsequentes com B-2. Absolutamente decidido a realizá-los porque ainda não havia usado uma arma nuclear, e ele planejava usá-la na Flórida, o principal alvo. Não duvido disso nem por um minuto. Não duvido que ele repetiria esse processo, e não duvido, além disso, que ele usaria se Trump o deixasse na mão. E então, onde estaríamos? Acho que isso seria o começo do fim para muitas coisas na região, e talvez para metade do mundo, porque aí teríamos iniciado um conflito nuclear. Larry, Nima, deixe-me acrescentar mais uma coisa. Continuo ouvindo esses rumores, e o Larry provavelmente pode dar mais detalhes sobre isso. Mas tenho certeza de que a Arábia Saudita tem um acordo com o Paquistão. Nem tenho certeza de que as armas, pelo menos parte delas, se não um conjunto completo, já não estejam na Arábia Saudita. Eu ficaria surpreso nas circunstâncias atuais se o Irã não tivesse algo assim, seja criado por eles mesmos e escondido, seja obtido do Paquistão. Lembro-me de lidar, e já disse isso muitas vezes, com a rede de Aqi Khan. Os paquistaneses, especialmente no ISI, quase veneravam Aqi Khan, porque o seu mantra era com certa legitimidade: todos esses desgraçados que não são islâmicos têm a bomba atômica. A bomba atômica também vai para alguns países islâmicos. E claro, o Paquistão foi esse país. Ele é chamado de pai da bomba no Paquistão. É como se fosse o projeto Manhattan deles. E eu não discordo da lógica deles do ponto de vista puramente militar. Sim, há muitas pessoas que te odeiam e têm armas nucleares. Talvez você devesse ter algumas também. Sim, sobre esse ponto, ressurgiu uma entrevista de mais de 10 anos atrás com o ex-oficial de operações da CIA, Dewey Claridge. Eu conheci o Dewey. Ele criou o Centro de Contra-Terrorismo e esteve à frente do programa dos Contras por um tempo, antes de Alan Pierce. E ele disse, há mais de 10 anos, que a Arábia Saudita tinha armas nucleares dadas a eles pelo Paquistão, porque a Arábia Saudita havia ajudado a financiar o Paquistão. Agora isso gerou alguma contestação. Nosso amigo Ray McGovern disse, eu não acredito nisso. Mas na semana passada, quando Rick Sanchez estava em Teherã, ele entrevistou o ex-comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, que reiterou, sim, a Arábia Saudita tem armas nucleares. Então eles as têm. Agora a questão é, como eles as entregam? Esse é um outro problema completamente diferente. Mas veja, essa é uma situação volátil. E um dos pontos que venho destacando é essa obsessão recente de Israel em eliminar a capacidade de mísseis balísticos do Irã. A história que nos contam sobre a Guerra de 12 Dias é que o Irã mal conseguiu nos atingir. Derrubamos 90% dos mísseis deles. Bem, se vocês derrubaram 90% dos mísseis, por que estão tão ansiosos para se livrar deles? Porque, na realidade, eles não derrubaram 90% coisa nenhuma. Se você considerar a proporção de que apenas 10% passaram, então, ok, sim, você é professor de engenharia, tem formação científica, vou te dar um teste de matemática aqui. 468 prédios em Tel Aviv foram danificados. Então, se eles derrubaram 90% e apenas 10% passaram, quantos mísseis eles dispararam? 458. 458. 458 passaram. Então isso significa 4.580 mísseis, certo? E o que é fascinante é que se você for usar qualquer um dos mecanismos de busca com inteligência artificial e perguntar, bem, quantos mísseis passaram? Todos repetem a propaganda israelense. Ah, não foi nada, derrubamos 90% e eles causaram danos mínimos. Mas o que é interessante é quando você começa a contestar esses mecanismos de IA e diz, ei, você está cheio de besteira, e começa a digitar outras informações, eles voltam meio envergonhados, dizendo, ok, você tem um bom ponto, eu não tinha olhado por esse lado. Mas o meu ponto em tudo isso é que Israel sofreu danos significativos nessa guerra de 12 dias. Israel suffered significant damage in that 12-day war. And I think Iran foolishly
E eu acho que o Irã, de forma tola e estúpida, interrompeu a guerra. Eles deveriam ter continuado, deveriam ter seguido até forçar Israel a se render. E eu acho que eles poderiam ter feito isso com seus mísseis balísticos. As estimativas ocidentais, as estimativas de inteligência, soam como as mesmas pessoas que escrevem sobre os russos. A Rússia está ficando sem seus mísseis Iskander. Só resta uma semana de suprimento. Eu não acho que a inteligência ocidental tenha a menor ideia de quantos mísseis o Irã possui, porque eles estão subterrâneos. E sabe, Alistair Crook disse que há pelo menos 57 locais diferentes espalhados pelo país. Então é por isso que acho que estamos prestes a cutucar um ninho de vespas e vamos acabar sendo picados. Bem, estamos falando de coisas que assustam as pessoas. E eu não duvidaria que nossa comunidade de inteligência não soubesse quase nada sobre isso, porque muitas das pessoas com quem lidamos na época já se foram, morreram, se aposentaram, algo assim. Mas tínhamos um problema sério com a RPDC. E esse problema permeava todo o complexo de inteligência. Ninguém estava lidando com isso, nem mesmo no INR, onde eu acho que tínhamos as melhores pessoas de toda a comunidade de inteligência. Não conseguíamos determinar se a Coreia do Norte havia ou não desenvolvido a capacidade. Sabíamos que eles tinham um míssil balístico, sabíamos que funcionava, sabíamos que tinha alcance, sabíamos a telemetria e todos os outros detalhes sobre ele quando o lançaram e testaram. Mas não sabíamos se eles haviam conseguido combinar a tecnologia da ogiva em que estavam trabalhando com o míssil. Isso é realmente fundamental. É muito difícil de fazer e é muito caro e muito sofisticado. Você precisa ser realmente inteligente para saber o que está fazendo. Quero dizer, lembro-me de todos aqueles informes, então de repente eles fizeram, adivinha quem estava no Irã ao mesmo tempo? A RPDC. Eles estavam trabalhando com o Irã, não apenas em mísseis balísticos, mas também na possível adaptação de uma ogiva nuclear a um míssil balístico. Então, nesse sentido, os Estados Unidos têm um ponto, talvez a Europa também tenha, no que diz respeito aos mísseis de longo alcance, por assim dizer, se isso já foi feito. E eles simplesmente ainda não desenvolveram a ogiva ou o componente à base de urânio, seja lá o que for. Mas quem sabe? É por isso que digo que essa é uma situação muito perigosa. E o Larry acabou de dizer, você poderia dizer o mesmo sobre a Arábia Saudita. É uma situação muito perigosa. Eu manteria isso em suspenso até o momento em que mais precisasse, se fosse eu fazendo isso. Sabe, eu já teria dito, eu tenho isso, atire um em mim e eu atiro 2 de volta em você. Lembre-se, esses caras passaram pela guerra mais sangrenta, parecida com a Primeira Guerra Mundial do século XX, exceto pela própria Primeira Guerra Mundial. A troca de foguetes com cidades, os ataques em ondas humanas e assim por diante. Se eu tivesse passado por algo assim e soubesse a verdade disso, mesmo que apenas 60% da verdade, como os Estados Unidos jogaram dos 2 lados continuamente e no fim apoiaram o Iraque porque não queriam que o Irã chegasse a Bagdá, eu teria algo guardado na manga. Larry, parece que, quando estávamos falando sobre as escaladas na Ucrânia, você também mencionou a ameaça de usar uma bomba nuclear. Parece que a possibilidade de uma escalada, algo se tornar nuclear, está aumentando, segundo sua avaliação atual, sua e do coronel. Você quer dizer no Irã ou em Israel? Also Israel usando seismos para o Irã. Talvez algo assim, Cotto. Há uma parte disso em que acho que a capacidade ou a eficácia de um ataque nuclear é muito exagerada. Não estou negando que possa ser terrivelmente devastador, mas no que diz respeito ao Irã, dizem que o Irã possui um sistema de mão morta. Então, mesmo que, vamos supor, no pior cenário, Israel lance uma bomba nuclear sobre Teherã e elimine a liderança, esses mísseis ainda serão disparados contra Tel Aviv, contra Haifa, e isso vai continuar. Portanto,
A bomba nuclear tem uma capacidade limitada. Além disso, o Irã é um país muito, muito grande. E não é, sabe, sim, pode causar danos significativos em um local específico. Mas há pessoas fora de Teherã, e Israel não tem a capacidade de destruir completamente o Irã em toda a sua extensão. E então você entra na questão de quais seriam as reações dos chineses, dos russos, dos paquistaneses. E sabe, nesse caso, acho que você veria até uma reação da Turquia ou Turquia, porque eles sabem que são os próximos na linha de corte. Assim que o Irã cair, eles serão os próximos. Então acho que estamos de forma insensata empurrando isso para um conflito que, como o coronel Wilkerson observou antes, cara, uma vez que você solta esse gênio da garrafa, não tem mais controle sobre ele. As coisas vão sair do controle de maneiras inesperadas. A atitude que estou percebendo em DC me lembra a atitude que tomou conta de Washington, DC, antes da primeira batalha de Bull Run. Before the first Battle of Bull Run. They assumed it was going to be a quick, easy war over the South. Eles achavam que seria uma guerra rápida e fácil pelo Sul. Todos os membros do Congresso subiram em suas charretes e saíram de Washington, D.C., rumo ao interior da Virgínia, até Manassas. Iam assistir à própria vitória. Chegando lá, o exército da União levou uma surra. E acho que é mais ou menos essa situação em que estamos nos metendo agora. Toda essa coisa, sabe, os Jack Keanes do mundo e os David Petraeuses, e todas essas previsões confiantes sobre como somos poderosos e como os iranianos são fracos, estão prontos para uma queda. Acho que vai haver gente que, como aconteceu naquele dia, quando a batalha terminou, vai fugir de volta para Washington, D.C. Mamãe, você pegou o bebê? Mama, did you get the baby? General, em uma das entrevistas recentes com um general iraniano, ele disse, deixe-me traduzir exatamente como ele disse, temos as armas do Armagedon. Estamos preparados para o Armagedon. Ele literalmente disse isso na TV nacional iraniana. Ele afirmou, estamos preparados para ir até o fim se eles começarem a nos atacar. O senhor acha que ele está falando sobre as capacidades dos novos mísseis do Irã? I hope that's all he's talking about. Espero que seja só disso que ele está falando. Eu diria que você vai ouvir, sabe, se isso vai acontecer daqui a uma semana ou 2 dias, seja lá quando for, se acontecer. Enquanto isso, provavelmente vai ouvir muitas declarações desse tipo. Pessoas como o ministro das Relações Exteriores, Arashi, que são calmas e discretas e direcionam seus ataques verbais a alvos razoáveis, vão dizer o que têm a dizer e do jeito que costumam dizer. Mas outros, especialmente os militares, vão falar coisas assim. Não sei bem como interpretar isso, a não ser que, de certa forma, eu concordo com ele. E eu não sei, ele realmente usou a palavra Armagedon? Armagedon. Ele disse Armagedon. Foi por isso que fiquei chocado. Do que ele está falando? O repórter perguntou a ele, o que você quer dizer com isso? Ele respondeu, você não precisa de mais explicação do que essa. Bem, ele estava na merda que isso eu chamaria de interpretação hebraico-inglesa disso, que a interpretação persa é diferente. Não. Ele não usou Armageddon, porque essa chamamos de Ashar Zaman, que significa o fim do mundo. Sim. Que significa Armageddon. Ele disse isso em persa, ele não disse em inglês. Certo. Isso segue o mesmo caminho que Messias. Sabe, o argumento que os iranianos me apresentaram, e era um argumento bastante convincente, foi que Ciro, o Grande, por exemplo, era chamado pelo termo hebraico para Messias. Ele foi chamado de Messias porque protegeu os judeus dentro de seu reino. E há muitas nuances nessas palavras, especialmente quando vêm de tempos tão antigos. Quero dizer, Ted Cruz acha que elas deveriam determinar nossa segurança nacional. Se você se lembra, Gênesis é o guia dele para decidir se toma uma decisão de segurança com base nisto ou naquilo. Aqui está o que Donald Trump disse, Larry. Seu comentário mais recente sobre a situação,
e as negociações entre o Irã e os Estados Unidos. Mudou de alguma forma no que diz respeito a essas negociações com o Irã ou ao cronograma com o Irã? Nós temos que fazer um acordo. Caso contrário, vai ser muito traumático. Muito traumático. Eu não quero que isso aconteça. Mas precisamos fazer um acordo. Eles deveriam ter feito um acordo da primeira vez. E, em vez disso, receberam o martelo da meia-noite. E isso será muito traumático para o Irã se eles não fizerem um acordo. Veja, se eles não fizerem um acordo, então será uma história diferente. Tivemos uma reunião muito boa ontem com Bibi Netanyahu e ele entende, mas no fim das contas a decisão é minha. Se o acordo não for um acordo muito justo e muito bom com o Irã, então vai ser, eu acho, um momento muito difícil para eles lá atrás. No próximo mês eu diria algo assim. Não deve demorar muito. Quero dizer, deve acontecer rapidamente. Eles devem concordar rapidamente. Bem, esse próximo mês corresponde ao tempo que levará para posicionar um novo grupo de ataque de porta-aviões. Se ele conseguir chegar lá. Esses porta-aviões. Alguns estão mancando e não temos marinheiros suficientes. Não conseguiríamos colocar todos os nossos porta-aviões que estão em rotação no mar ao mesmo tempo, porque teríamos que revezar os beliches. Simplesmente não temos marinheiros suficientes. Sabe de uma coisa? Se isso fosse apenas sobre, digamos, armas nucleares, sobre o Irã conseguir uma arma nuclear, haveria um acordo possível. O Irã está disposto a permitir inspeções completas em seus diversos locais para que o Ocidente saiba que não está construindo uma bomba. Mas o Irã vai insistir que Rússia e China também participem diretamente disso, porque não confiam apenas no Ocidente. Arashi, em seus comentários com Rick Sanchez, também indicou que, olha, podemos fazer algumas concessões sobre o enriquecimento. Ele deu a entender que basicamente o Irã diria, tudo bem, vamos enriquecer apenas até 20%, o que acredito corresponde ao nível estabelecido no JCPOA. Então, basicamente, ele está falando em voltar aos termos que foram acordados no JCPOA, e que se precisassem de algo acima disso, viria da Rússia ou da China sob a supervisão da Agência Internacional de Energia Atômica. Portanto, há um acordo possível. So there's the deal to be had. Now, is Trump going to insist that... Agora, será que Trump vai insistir que, é preciso cortar toda a ajuda ao Hamas e ao Hezbollah e que o Irã tem que se livrar de seus mísseis balísticos? Se essa for a posição que Donald Trump tiver de garantir, então as negociações vão acabar e estaremos em guerra. Então a questão é, Trump está disposto a aceitar uma vitória dizendo algo como, olha, agora temos total certeza de que o Irã não vai construir uma bomba nuclear. Temos essas salvaguardas em vigor. Essa seria a solução ideal. Mas eu acho que Trump está jogando um jogo duplo. Acho que ele está sob enorme pressão dos sionistas para atacar o Irã. Há essa crença persistente de que o Irã está agora no ponto mais fraco de sua história, que não há mais nenhum apoio ao Ayatollah. E sabe, eu diria, e não vou discutir com você, você esteve lá, você me diga, me parece que esse é o sentimento nacional. Sim. Bem, o orgulho nacionalista no Irã está mais forte agora do que estava, digamos, há 3 ou 4 anos. Exatamente. Sim. Por causa da ameaça de guerra. Porque quando a guerra está chegando, eles não conhecem o povo iraniano. Todos vão se unir, vão lutar de volta. E isso não sei por que é tão difícil para eles entenderem. Parece que nos Estados Unidos, se o país entra em guerra com outro país, não importa se você é republicano ou democrata, você vai lutar pelo seu país. Sim. Não importa o quanto você odeia Donald Trump. Não importa se ele está lá ou não. Você está lutando pelo seu país. Sim, os americanos, mais uma vez, esqueceram. Se você voltar à atitude ou ao clima em torno do 11 de setembro, então sabe, isso foi há cerca de 25 anos, a divisão partidária que existia antes daquele ataque
desapareceu, pelo menos por 3 ou 4 semanas. Houve uma enorme unidade nos Estados Unidos. E cara, o George W. Bush desperdiçou completamente aquela oportunidade de transformar os Estados Unidos em algo realmente positivo para o mundo. Yep. He disobeyed Colin Powell's advice across the board. Sim, ele desobedeceu aos conselhos de Colin Powell em todos os aspectos. Nós colocamos as manchetes para ele, colocamos para ele ler. Nós somos tous americanos. Agora todos somos americanos. E Powell disse, este é um momento de solidariedade global sem precedentes na minha vida. Se jogarmos bem nossas cartas, as cartas diplomáticas, podemos alcançar coisas enormes neste mundo. Vamos à guerra. Espere, senhor presidente, pense um pouco sobre isso. O senhor vai transformar em guerreiros pessoas que antes tratávamos como criminosos e com quem lidávamos pelo sistema de justiça. Agora, se quiser lançar algumas bombas no Afeganistão, tudo bem, mas não façamos disso algo de longo prazo. E não deixemos que o mundo nos veja por isso no pós-11 de setembro, porque o senhor vai destruir. E Richard Haas estava sentado bem ali, com todas as coisas sobre as quais estávamos falando hoje. And Richard Haas was sitting right there with all the things we were talking about doing. You will destroy our ability to take it. Você vai destruir nossa capacidade de aproveitar este momento de solidariedade global. Eles destruíram isso. Destruíram completamente. E o Iraque deu o golpe de misericórdia nisso. 100%. Porque ninguém entendeu aquilo. Ninguém no mundo entendeu por que fomos à guerra no Iraque. Ninguém. Ponto final, eu estava na ONU ouvindo ele falar sobre isso. Foi uma loucura, foi insano. Mas nós fizemos. É isso que estamos fazendo agora com Israel. É isso que estamos fazendo. Ouça o que Trump disse também. Achei que vocês tinham resolvido o problema do Hamas. Do que você está falando? Quer simplesmente parar de apoiar o Hamas? Você resolveu esse problema com sua grande e bela cidade que vai construir. E quanto a você, Netanyahu, você disse que resolveria o problema do Hezbollah. Por que quer que eles cortem laços com alguém? Não há ninguém com quem cortar laços. Você os destruiu. Dupla linguagem. Tudo dupla linguagem. Todos mentirosos. Double talk. All liars. Larry, a mídia israelense está dizendo que Netanyahu de alguma forma não acredita nem confia em Steve Witkoff e Jared Kushner. Essa é uma das principais razões pelas quais ele está indo aos Estados Unidos. Ele quer falar diretamente com Donald Trump. Ele não quer enviar uma mensagem por meio desses dois. O que está acontecendo? Ele quer ser o último a falar com ele, porque é essa pessoa que o Trump ouve. Sim, não. Na verdade, sabe, eu já mencionei antes. Conheço um homem chamado Stephen Bryan. Ele foi subsecretário de defesa sob Ronald Reagan, no Pentágono, e é um sionista convicto. Eu não o colocaria na categoria dos malucos. Quero dizer, é alguém com quem posso sentar e ter uma conversa razoável. Mas há mais de uma semana, sim, na segunda-feira da semana passada, ele publicou um texto no Substack detonando Witkoff por causa das negociações em Omã com o Irã. E então, sabe, quando alguém como o Steve, eu chamaria de um cara ponderado, ele não é do tipo que se empolga ou se emociona facilmente. Mas isso, seja lá o que o Witkoff e o Kushner tenham conversado ou feito, provocou um incêndio entre o pessoal sionista. E não é só o lado judaico disso, são também os sionistas cristãos. Por isso eu digo que o que a imprensa israelense está noticiando, na minha opinião, está 100% correto em relação à visão de Netanyahu sobre Witkoff e Kushner. Eles não confiam neles. E sabe, acho que eles têm mais uma chance. Eles vão voltar e talvez concordem, talvez até aceitem a proposta do Irã, e então vão levá-la de volta para Trump. E tudo vai ser destruído porque os sionistas vão se opor e dizer não, isso é inaceitável. E como acho que o coronel Wilkerson mencionou antes, Israel pode tirar a decisão das mãos de Trump ao lançar seu próprio ataque para realmente dar início a isso, na crença equivocada de que os Estados Unidos interviriam e poderiam de fato derrotar o Irã. Porque eu acho
que, se isso acontecer como prevejo, os Estados Unidos vão se ver na posição constrangedora de ter que negociar um acordo para encerrar a guerra com o Irã, o que incluirá suspender todas as sanções e concordar em cessar as hostilidades, porque os Estados Unidos não têm outras boas opções convencionais. Sabe, nós vamos de repente reunir 500 mil ou 800 mil soldados para invadir o Irã? Isso não vai acontecer. Quero dizer, pelo amor de Deus, vejamos. As forças militares iranianas neste momento, o exército regular, tem cerca de 325 mil homens, e a Guarda Revolucionária Iraniana tem por volta de 150 mil. Então veja, eles já estão com quase 500 mil de homens. E nós temos apenas cerca de 470 mil soldados em serviço ativo no exército dos Estados Unidos em todo o mundo. 70,000 right now active duty in the United States Army worldwide. E ao contrário-nos, Tide were the beloved war. Yeah. No, absolutely. So, Sim, claro, absolutamente. E não é que não seremos capazes de lançar mais bombas. Se for verdade que os chineses forneceram capacidades avançadas de radar, como eles descreveram, um sistema de radar tridimensional, e isso for eficaz, veremos F-35 sendo abatidos. Em alguns casos, os pilotos vão sobreviver e se tornarão prisioneiros de guerra. Eles serão exibidos diante das câmeras, e isso vai gerar mais indignação nos Estados Unidos, uma sensação de impotência. Meu Deus, nada de Mrs. Ward Price no lá. Oh my God, we can't do anything to get them out. So that's what I said. É por isso que eu disse que isso vai levar a alguns momentos muito desconfortáveis. E eu acho que, sabe, isso vai marcar o fim da presidência de Trump se ele seguir por esse caminho. Porque nós não temos a capacidade militar para prevalecer. Continuamos nos convencendo do contrário. Mas sabe, eu continuo voltando a isso. Nós não conseguimos deter os Houthis, pelo amor de Deus. Passamos 7 semanas tentando e, no fim, declaramos sem derrotar ou eliminar a ameaça de mísseis Houthi. Então, novamente, eu gostaria que alguém me explicasse. Não conseguimos fazer isso com os Houthis, mas vamos derrotar o Irã. Sério? Como isso funciona? Há outra dimensão nisso, e acho que esse é um dos motivos pelos quais me disseram, e não tenho razão para duvidar, já que pessoas que respeito afirmaram isso, é que poucos aviões israelenses realmente sobrevoaram o território iraniano, com medo de serem abatidos e caírem no Irã. Imagine o que o povo iraniano provavelmente faria com um piloto judeu em um F-35 ou um F-15 de longo alcance, ou seja lá o que for, que estivesse em solo e tivesse sobrevivido. Acho que ele não teria muita chance. Eles poderiam mantê-lo, como Larry disse, para fins de propaganda. Mas quero dizer, isso não vai ser uma guerra de amor, vai ser uma guerra cheia de ódio. E à medida que continuar, vai se aprofundar e se aprofundar cada vez mais. Coronel, quando se trata de Israel e do que ouvimos da mídia israelense, estou tentando entender. Porque eles dizem o que dizem. Alguns desses veículos israelenses estão afirmando que, se os Estados Unidos não atacarem o Irã, então eles mesmos terão que atacar o Irã, mesmo que isso seja um suicídio da parte deles. Mas eles dizem que precisam fazer isso. Qual é a lógica por trás disso? Por que eles precisariam atacar o Irã, se, segundo o próprio entendimento deles, é uma missão suicida? Eu cheguei a ver alguns artigos assim no Haaretz. Fiquei meio surpreso com um deles porque era extremamente veemente nesse sentido. Normalmente a linha editorial do Haaretz filtraria esse tipo de coisa. Mas ultimamente, o Haaretz tem se tornado meio como o J Street, apenas uma versão mais branda do outro lado da mídia israelense. Não sei bem como responder a essa pergunta, a não ser dizendo que acho que há muitas pessoas insanas em Israel. Não estou falando dos árabes, estou falando da parte judaica de Israel. I'm talking about the Jewish portion of Israel. And you can parse it and
E você pode analisar e dissecar isso, e pode entender, por exemplo, por que Netanyahu e seus ministros querem mais russos. E aparentemente até fizeram uma proposta a Putin para enviar mais russos, porque os judeus russos são mais sedentos de sangue, mais propensos a servir na reserva, ou até mesmo na ativa nas forças de defesa de Israel. Você pode analisar e dizer que, bem, Israel praticamente se encheu de vilões sedentos de sangue. E se você olhar as pesquisas, é preciso concluir algo assim sobre a população judaica em geral de Israel, que ainda se mantém em algum ponto entre 60% e 80% a favor de tudo que Netanyahu está fazendo, mesmo que o detestem. Portanto, isso faz parte do caráter dos judeus que vivem em Israel. Chame-me de antissemita. Isso não tem nada a ver com semitismo de um jeito ou de outro. Aliás, os palestinos são tão semitas quanto os judeus. Mas são as pessoas dentro daquele pequeno país que estão apoiando Netanyahu, apesar de seu desgosto e até ódio por ele, porque ele está matando palestinos, e eles querem tanto a Cisjordânia que se uniram, massacrando qualquer um que apareça. E a ideia de não ousar interferir, na verdade, muitas vezes se junta a isso. Tudo isso está acontecendo enquanto Kushner, Witkoff e todas essas pessoas distraem a atenção de todos. Enquanto Trump fala sobre o Irã, continuamos destruindo palestinos a uma taxa alarmante. Larry, mudando um pouco de assunto para o conflito na Ucrânia, tivemos Merz falando sobre como a Rússia poderia pôr fim ao conflito lá. Aqui está o que ele disse. A Rússia precisa desistir dessa guerra terrível contra a Ucrânia. E nós precisamos fazer tudo o que for necessário para levá-los ao ponto em que não vejam mais vantagem em continuar essa guerra terrível. Ainda não chegamos lá. Mas veja, essa guerra já dura mais do que a Segunda Guerra Mundial. É terrível. A Rússia tem em suas mãos o poder de acabar com isso. Mas nós, ou seja, os Estados Unidos, a Europa e a Ucrânia juntos, temos em nossas mãos o poder de levá-lo a esse estado. Larry, a Alemanha, junto com a Ucrânia, está produzindo drones. Eles transferiram essa produção para a Alemanha para serem usados na guerra na Ucrânia. Você acha que a guerra poderia eventualmente chegar à Alemanha se tentarem escalá-la? Não, a Rússia não quer se expandir além das fronteiras da Ucrânia. Quer dizer, claro, você tem o Medvedev e o Sergei Karaganov, e eles têm falado abertamente sobre, sabe, talvez tenhamos que acabar com os europeus. Mas os russos mudaram a política recentemente, nas últimas 2 ou 3 semanas. As esperanças que Putin tinha de um possível acordo negociado, especialmente com os Estados Unidos, acho que isso acabou. Baseio isso no fato de que, começando na quinta-feira da semana passada, Rick Sanchez fez uma entrevista com Sergei Lavrov. Depois, na segunda-feira, Lavrov falou à BRICS TV. No dia seguinte, ele falou com a NTV, o canal russo, e no dia seguinte, ele se dirigiu à Duma. Nunca vimos, em mais de 4 anos, desde que a operação militar especial começou, Lavrov fazer algo assim. E sua mensagem foi muito clara. Ele disse que o relacionamento com os Estados Unidos está indo na direção errada. Ele foi enfático sobre quais são as posições da Rússia, quais são as exigências da Rússia. Minha própria interpretação é que, após o ataque fracassado de 28 de dezembro, a residência oficial de Putin e o recente assassinato do segundo general mais importante da inteligência militar russa, Putin finalmente disse, está bem. E como Lavrov repetiu várias vezes, eles tinham um acordo com Donald Trump em Anchorage, que não foi cumprido. Em vez de os Estados Unidos fazerem gestos para mostrar que querem ser conciliadores, estão impondo mais tarifas à Rússia.
e eles estão punindo países que fazem negócios com eles. Então, basicamente, a Rússia disse, isso é uma besteira, não vamos mais fazer isso. Eles estão avançando com a guerra, aceleraram o ritmo, estão destruindo infraestrutura, literalmente tentando apagar todas as luzes da Ucrânia, se puderem. Também estão atingindo locais onde há pessoal da OTAN e, segundo relatos, mataram centenas, principalmente oficiais e soldados poloneses e britânicos que estavam na Ucrânia. Mas, veja, a Rússia está em uma nova fase agora. A era de lidar com Witkoff e Kushner acabou. Eles talvez consigam outra audiência com Putin, mas na última reunião, os russos descreveram o encontro como uma discussão franca. E o coronel Wilkerson, por sua experiência no Departamento de Estado, sabe que quando se fala em uma discussão franca, basicamente significa algo quase no nível de gritos e socos, certo? Ou seja, não é uma conversa agradável. E veja, recebi algumas críticas por causa disso. Eu disse, não, vocês estão entendendo errado, não foi uma tradução adequada. Mas dado o que Lavrov fez na última semana, eu diria sem dúvida que a Rússia mudou sua posição. Então, o que ela vai fazer é continuar consolidando seu controle, em última instância, sobre Zaporizhia e Kherson, mas também vai continuar avançando militarmente em Dnipropetrovsk, Kharkiv, Sumy e Poltava. Ela vai garantir uma vitória militar. E as negociações serão como quando Von Paulus, depois de ser cercado em Stalingrado, foi negociar os termos da rendição. É disso que se trata. Axel Macroforce to Mud. Coronel, o senhor consegue me ouvir? No meu bem. Aqui está o que a coronel Kaya Kellogg disse sobre a Rússia estar sozinha na guerra na Ucrânia. A diferença é que quando a Rússia vai à guerra, ela vai sozinha, porque não tem aliados. Quando os Estados Unidos vão à guerra, muitos de nós vamos com vocês e perdemos nossos compatriotas pelo caminho. Isso significa que vocês também precisam de nós para serem essa superpotência. Porque se olharmos para o quadro geral, em termos de poder econômico, a China é um país muito, muito poderoso. Isso é tão patético. Nima, ela precisa ir conversar com alguém no Pentágono que seja honesto com ela. Nós não nos importamos com nossos aliados em nenhum campo de batalha nos últimos 30 anos. O último campo de batalha em que nos importamos com nossos aliados foi a Coreia. Nós nos importamos com os britânicos e talvez um pouco com os poloneses. E na Segunda Guerra Mundial, demos a algumas pessoas a condescendência da nossa atenção. Nós não tratamos os aliados como merecem. Ponto final. Então ela precisa se instruir sobre o que os Estados Unidos fazem com seus aliados. O outro aspecto disso, e o Larry me fez lembrar disso quando estava falando, foi o que ouvi outro dia a respeito de Merz, Macron e Starmer. Starmer está lutando pela própria sobrevivência agora. Macron já está com os dias contados há muito tempo. Achei que Starmer tinha despertado um pouco para a realidade de que a Alemanha precisa forjar uma relação melhor e eventualmente boa com Moscou, ou a Alemanha vai acabar ficando em desvantagem. Esses comentários que você acabou de reproduzir, eu sei que estavam fora de contexto, mas não pareciam refletir o que discutimos naquele seminário online. Dito isso, a Alemanha precisa tomar uma decisão, e acho que ela vai fazê-lo quando tirarem Merz e colocarem outra pessoa. Não sei como essa decisão será tomada, e realmente não conseguimos determinar se o AfD influenciaria essa escolha de uma forma que, no fim das contas, não seria boa para os interesses de ninguém na Europa ou em qualquer outro lugar. Ou se eles de repente acordassem e se tornassem o partido que forma uma coalizão para levar a Alemanha na direção certa, sendo a direção certa, em primeiro lugar, um novo relacionamento com Moscou. Caso contrário, não fariam muita coisa. Então, se você levar tudo isso em consideração e entender
Eu acho a dinâmica do que está acontecendo na Europa agora. A UE está se desintegrando, perdendo sua razão de existir, e a OTAN está rapidamente seguindo essa mesma avaliação. Então a Alemanha é o único país restante que poderia, e nós concordamos nisso, e eu pessoalmente concordo 100%, que poderia, por assim dizer, resgatar a Europa. Nem a UE, nem a França, nem a Grã-Bretanha, nem uma combinação desses países, a Alemanha. Então você entende que estamos em apuros agora, porque não precisamos. Não importa o que Trump pense da Europa e da OTAN, não importa o divórcio que possa estar acontecendo. E essas pessoas estão morrendo de medo, Nima, de que vamos tirar delas o nosso guarda-chuva nuclear, por 2 motivos. E eu ouvi isso de um alemão, e acho que ele está certo. 2 motivos. Porque então haveria uma corrida entre alguns estados para construir suas próprias armas nucleares, ou haveria uma rendição total a quem tiver uma arma nuclear e souber brandi-la melhor. E eles estão falando sobre Moscou. Então, se a Alemanha não se reencontrar e traçar algum tipo de rumo, com uma liderança capaz de seguir esse rumo através de sucessivas mudanças de governo, para construir melhores relações com a Rússia, basicamente estaremos com problemas. Com Trump ou sem Trump, estaremos com problemas. Ao mesmo tempo, como eu já disse, Xi Jinping acabou de tomar a decisão de assumir o controle das finanças mundiais, além de já ter assumido o controle da tecnologia, da economia, da indústria e de tudo mais que diz respeito a uma grande potência. A China é a número 1. A única coisa em que não é o número 1 é em finanças. E agora ele está determinado a torná-lo o número 1 em finanças. Putin precisa olhar para outras coisas além da Ucrânia. Neste momento, ele precisa olhar para o Sudoeste Asiático. Ele está preso na Ucrânia. Então o Larry está certo. Ele vai resolver isso, e provavelmente vai resolver de forma sangrenta. Ele vai destruir a Ucrânia, o que restar dela. Não tenho certeza se ele vai além das linhas que declarou, mas ele vai destruir tudo o que restar do outro lado de Kitr. E vamos enfrentar uma situação completamente diferente nessas outras regiões, porque então a Rússia estará livre, com o exército mais poderoso do mundo neste momento e uma base industrial para sustentá-lo. Não me importo com o que suas sanções deveriam fazer. Não me importo com a inflação. Não me importo com quantas pessoas queiram se alistar. Ninguém está em situação pior no mundo agora do que nós, nesse sentido. Eles têm um país poderoso e um exército poderoso para acompanhá-lo. E eles têm outros interesses além da Ucrânia. Acho que isso está incomodando Putin neste momento. Sei que provavelmente está incomodando as forças armadas dele, especialmente agora que estão rumando para o Mar da Arábia do Norte com os chineses. Acho que um dos pontos, Larry, que Lavrov mencionou em suas entrevistas, é que Donald Trump e sua administração estão ligando para todos os países que recebem petróleo russo para convencê-los a não fazer isso. O maior ator nesse sentido é a Índia. Temos 2 versões diferentes, uma dos Estados Unidos e outra dos russos. Os Estados Unidos dizem que convenceram a Índia a não comprar petróleo russo, enquanto Lavrov afirma que não é o caso. Então, em que direção a Índia se vê seguindo? What is the direction that India sees itself in? I trust Lavrov a lot more than I trust anything coming out of the United States. Eu confio muito mais no Lavrov do que em qualquer coisa que venha dos Estados Unidos. A Índia vai agir de acordo com seus próprios interesses. Os russos, em alguns aspectos, e eu já disse isso a alguns amigos russos, acho que eles são na verdade bem ingênuos, ou não entendem que basicamente os Estados Unidos são um cão raivoso, não são dignos de confiança. Veja o que está acontecendo. O que aconteceu na semana passada na Armênia e no Azerbaijão. J.D. Vance aparece por uma visita? Que diabos? Quero dizer, sabe, Coronel Wilkerson, o senhor pode comentar sobre isso,
da época em que Colin Powell era secretário de Estado. Mas acho que naquela época a gente nem conseguiria encontrar a Armênia ou o Azerbaijão no mapa. I don't think we could find Armenia and Azerbaijan on a map back then. It wasn't part of the, at least then. Isso não fazia parte, pelo menos naquela época, de uma prioridade óbvia ou explícita da política externa dos Estados Unidos, de forma alguma. Ainda assim, é preciso se perguntar, por que J.D. Vance está indo lá agora? E então olhe para o ano passado, quando Trump recebeu os presidentes da Armênia e do Azerbaijão, Pashinyan e Aliyev, em Washington, D.C., para, entre aspas, assinar um acordo de paz. Pois é, de onde isso veio? Quando vi aquilo, junto com a visita de Vance agora, percebi que Trump não está conduzindo o trem da política externa. É a CIA quem está. A CIA continua envolvida em posicionar a Armênia e o Azerbaijão como parte de um plano de longo prazo para, em última instância, derrotar e destruir a Rússia, se possível, assim como o Irã. Isso não é uma troca diplomática amistosa. This is not a friendly diplomatic exchange. It's anything but. And I'm hoping that the Russians see that for what it De is. jeito nenhum. E espero que os russos vejam isso pelo que realmente é, porque o objetivo dos Estados Unidos é desestabilizar o Cáucaso, aquela ponte terrestre que liga a Rússia continental ao Irã. Se eles conseguirem controlar o Cáucaso, basicamente teremos a Rússia nas mãos. É isso que estamos tentando fazer. Por isso eu disse que os Estados Unidos não estão fazendo isso por bondade ou porque queremos a paz mundial. Muito pelo contrário. Foi por isso que eu disse que somos um cão raivoso e que Rússia e China precisam nos tratar como tal. Não há caminho possível para negociar a paz com os Estados Unidos em sua condição atual, porque estamos obcecados em destruir tanto a Rússia quanto a China. Because we are obsessed with destroying both Russia and China. And the only thing A única coisa com a qual eu discordo aí, Damon, é que a Rússia já sabe disso. Russia doesn't know that. Yeah. You know. Colonel, Sim, coronel. Eles chamam isso de uma parceria estratégica entre os Estados Unidos e o Azerbaijão. Parece-me que o Azerbaijão pode acabar se autodestruindo antes mesmo de qualquer outro país da região. Well, we called it, Bem, ainda chamamos isso de parceria estratégica com Tbilisi, mesmo que não gostemos das pessoas que estão no poder agora. Mas é a mesma coisa com a Geórgia. Ainda estamos nos metendo por lá. still messing around in Georgia. yeah. Sim, é incrível o que está acontecendo. Muito obrigado, Carl e Larry, por estarem conosco hoje. Foi um grande prazer. Great pleasure. Yeah, I wish we could. Eu é que pudéssemos era estar time fortumo, mas parecem bom. You didn't, Not looking good. you didn't even ask a question. Você nem sequer fez uma pergunta sobre Carrie Pray Jean, Miss California, que foi sumariamente dispensada da comissão religiosa. From the Religious Commission. Oh yeah, Carrie Priest. Ah, sim, Carrie Prejean. Você viu a resposta dela quando disse: fui nomeada pelo presidente Trump, não por você, seu palhaço. Você não tem poder nenhum para me tirar. Any power to force me out. And the 2.5 minute, roughly, E naquele clipe de 2 minutos e meio no YouTube, ela diz a eles: sou católica, nós não gostamos de sionistas. É bem forte. Espero que ela aceite participar do seu I programa. hope she agrees to come on. É, Yeah. Thank you. Muito obrigado, Larry. Hey, obrigado, Yuto. okay. Certo. Tenha um ótimo fim de semana. Cuide-se, cuide-se. Take care. Bye-bye.